Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia. Estamos chegando com mais um Debate 95 pelas ondas da 95.1 FM. A sua mais alegria, agora 11 horas mais 10 minutos desta quarta-feira. Hoje é dia de Debate 95 com os nossos convidados. Quero mandar um abraço para você que está ligado com a gente 95.1, você que está na internet aí acompanhando a gente no www.maisalegriafm.com.br. Você também ligado no nosso app aqui da rádio. Muito bom dia para você, ouvintes VIP do nosso 489-9137-7909, o WhatsApp aqui da nossa Mais Alegria, para você estar entrando em contato e também participando hoje do nosso tema. E que tema nós temos hoje, gente? O nosso Debate 95 indo ao ar, oferecimento de Mais Viagens. A viagem dos seus sonhos está na Mais Viagem. Com um conceito inovador, a Mais Viagens oferece tudo o que você precisa para tornar a sua viagem inesquecível. Viagens internacionais ou nacionais com as melhores condições do mercado e pacotes incríveis. Uma equipe especializada esperando você. Você pode entrar em contato aí com maisviagensbr.com.br. Vou repetir, maisviagensbr.com.br. Já está tudo montado aqui no nosso estúdio, porque estamos aqui com a Prospere Agência de Publicidade, é especializada em podcasts, criadora do projeto Você Pode, que leva a experiência de gravação até onde o cliente estiver, ou seja, na sua casa, seu escritório, né, eventos ou até mesmo em estúdio. A nossa missão é dar voz a quem tem sede de compartilhar ideias, histórias e mensagens que merecem ser ouvidas. Entre em contato agora mesmo com o Jorge e com a Renata no @Prospere_Agência, @Prospere_Agência. Bora, gente! Vamos lá, seguimos aqui então no nosso Debate 95. O nosso tema de hoje aqui, hein, é um tema um tanto quanto polêmico, do jeito que a gente gosta. E o tema de hoje é o seguinte: a igreja mudou, mas foi para melhor? O que a igreja antiga tinha que a atual não consegue sustentar? Esse é o nosso tema de hoje aqui do debate. Você participando com a gente no 489-9137-7909. Mas quero aqui fazer as apresentações dos nossos convidados desta manhã de quarta-feira. Eu estou com ele aqui, que é maestro do coral da Mais de Cristo, também pastor aqui, claro, na Mais de Cristo Florianópolis. Eu estou falando com ele, pastor Sérgio. Muito bom dia. Bom dia, Fernando, prazer estar com você nesta manhã, muito legal. Vamos aí, vamos embora. E também ele que é pastor lá na Tapera, olha aí, em Florianópolis, da Igreja Conectados em Cristo, meu amigo também, Bispo Fiora. Muito bom dia. Bom dia, pastor Leandro, bom dia, pastor Sérgio. É uma alegria imensa estar aqui, né, na rádio, falando sobre um tema bem picante. Vamos dar uma dica. Bastante tempero. Então, um prazer e bom dia a todos os ouvintes. Vamos aí, vamos começar o nosso debate. A gente sempre inicia com uma breve oração. Eu queria dar aí essa oração, oportunidade para o pastor Sérgio, por favor, pode estar orando conosco nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por essa oportunidade que tem nos dado nesta manhã de estarmos aqui na rádio Mais de Cristo para conversarmos e falarmos sobre a Tua obra. Pai, nos ajuda, nos abençoa, ilumina nossas mentes, Senhor, dá-nos sabedoria nas nossas respostas, nos nossos questionamentos. Em Teu nome nós te pedimos, Pai. Amém.
Gente, já tem participação aqui no nosso dia de hoje. Vamos lá, as primeiras participações do nosso programa. Você pode interagir conosco no 489-9137-7909. Qual é a sua opinião? A igreja mudou, mas foi pra melhor ou não? Foi pra melhor? Mandar um abraço pro Cal, lá do Cal Dog, tá ligado com a gente aqui também. O Danilo Machutes, lá na Palhoça, tá ligadinho aqui na programação. Pastor Fábio Ribeiro tá na escuta. Deus abençoe, que tema fantástico. É muito bom mesmo. Depois eu vou aqui falando dos outros participantes que já estão mandando mensagem aqui sobre esse dia de hoje, desse nosso tema. Mas vamos começar aí com a opinião dos nossos participantes nesse primeiro momento aqui no nosso debate 95, falando sobre, então, a igreja mudou, mas foi pra melhor. Bispo Fiora, foi pra melhor que a igreja mudou? O que a igreja antiga tinha que a nova não está conseguindo sustentar? Então, pastor Leandro, eu fiz algumas anotações aqui. Depende de que forma estamos falando, igreja, templo, igreja, membro, né? Eu até coloquei algumas coisas. A igreja templo, ela sim mudou bastante, mudou para melhor, com mais tecnologia, com mais conforto, com mais infraestrutura, com grandes estruturas e muito boa. A igreja mudou bastante, né? Porque a tecnologia aumentou, as coisas ficaram muito mais fáceis de a gente poder se comunicar, e hoje a gente está aqui se comunicando também através das ondas sonoras, pela rádio, né? Mais Alegria 95.1. Então, quanto à estrutura, ficou uma beleza, tá uma maravilha. A gente bate a mão e acende a luz. A gente fala aqui, o outro já ouve lá. A gente está fazendo um programa aqui, as pessoas estão nos ouvindo aonde elas estiverem. Então, para a tecnologia, a igreja hoje está muito boa, porque os nossos antepassados, né, os pastores antigos, eles tiveram muito problema até para pregar o evangelho, né? Problema que eu falo de estrutura, de dinheiro, de coisas que eram necessárias para fazer a igreja. Mas a igreja como corpo, ela está deixando um pouco a desejar, né? Mais fraca. Hoje a gente vê as pessoas, em vez de estar mais forte, elas estão mais fracas, mais sensíveis, buscando muito mais coisas que possam trazer para dentro da igreja coisas que não precisavam, né? Ou dentro delas mesmo, que não precisavam. Hoje a gente vê as pessoas menos obedientes à voz de Deus, mais criança do que nunca. Então, né, eu me incluo também dentro disso, porque a gente é pastor de uma igreja, então a gente vê isso acontecendo, as pessoas não querendo dar mais ouvido àquilo que é a palavra de Deus. Até estava comentando ainda há pouco ali antes de entrar com uma pessoa, e a gente estava falando sobre isso, e as pessoas, elas estão mais fracas em vez de estar mais forte, onde a tecnologia está muito mais próxima de nós, onde a gente tem como ler a palavra ouvindo, né? Ouvir a palavra, botando no nosso ouvido, e as pessoas, elas estão, parece, mais fracas do que antes. Antes nós víamos pastores fortes, pastores com mais envergadura. Hoje a gente tem tantas coisas à nossa disposição, tantos estudos, mas as pessoas parece que deixaram de ler a Bíblia. Está com um crente mais Nutella, então? Isso, é isso mesmo. Porque ficou muito mais fácil, né? Entendi. Ficou muito mais fácil, está muito mais próximo. Hoje a tecnologia, ela aumentou, mas deveria ser mais rápido as coisas, mas parece que demora mais. Muito bom. Vamos lá, as primeiras considerações. Pastor Sérgio. Muito bem, prazer estar com você, pastor Fiora Avante. Obrigado, pastor Sérgio. O Fernando chamou de Fiora. Fiora. Pode chamar de Fiora? Pode me chamar de Fiora. Então. É mais fácil. É mais fácil. Então tá bom, Deus abençoe a sua vida. Amém, obrigado, ministério, tá? Amém. Seja profícuo. Pastor Fernando, realmente, meus 68 anos de igreja, eu nasci dentro da igreja. Eu só nasci na igreja porque não tinha maternidade, entendeu? Mas isso foi quase por isso aí, tá? Então, vivi muito tempo dentro do próprio tempo físico da igreja, que meu pai era secretário da igreja, né? E eu ficava muito tempo dentro da igreja, então vi todos os processos da igreja. Concordo com o pastor, que realmente a gente
passa por um processo muito grande de mudança. Por exemplo, a gente viu muitas coisas na igreja antiga, coisas que às vezes deixavam a gente chateado, né? Alguns problemas de costumes, né? E outros problemas mais. Mas a gente também via também a operação do poder de Deus mais frequente dentro da igreja, né? Então a gente tinha esse aspecto também. Com relação hoje a tecnologia, ela nos dá realmente uma porta muito aberta para nós conectarmos com o público e fazermos um trabalho bem diferenciado, e a gente louva a Deus por este momento, né? Por exemplo, eu sou maestro do coral do Mais de Cristo, a gente tem todo um amparo, né, tecnológico para fazer as apresentações do coral, e não só esse aspecto, mas a gente trabalha também o aspecto espiritual também, que é importante dentro desse contexto, e a gente vê os resultados também que são bastante positivos. Mas durante o nosso bate-papo aqui a gente vai contando algumas histórias aí da nossa vivência de igreja. É verdade. Vamos lá, gente, mandar um abraço aqui, o pessoal que tá ligado com a gente tá mandando aqui, o Ricardo Abreu, lá também da Tavera, lá, né? É o Ricardo, lá, abraço a todos da rádio, o Marcelo Tomé tá mandando aqui também, tema top, deixa eu ver se ele mandou mais alguma coisa aqui, tema top, bom dia Marcelo, obrigado pela sua participação também. Eu vi aqui que o Marcelo lá de Biguaçu também tá ligado na programação, muito bom dia Marcelo, pastor Irã tá aqui também, obrigado, Deus abençoe. A pastora Gleice também tá com a gente, Deus abençoe. Vamos lá, mas quem? O Rafael Weirman, só dinossauro, Fiore, ele mandou Fiora, só dinossauro. A gente tava falando de você aqui, Rafael, agora mesmo, muito bom, hein? O pastor Osmar Ramos também, hoje vai ser top. Gente, vamos lá, a gente tá vendo aí todo esse avanço tecnológico que a igreja está passando, né? A gente teve um tema aqui que nós debatemos na outra semana, falando justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da tecnologia dentro da igreja, né? O tema foi igrejas de parede preta, né? E acho que daria até para voltar nesse gancho um pouquinho aqui falando sobre isso. Será que toda essa mudança, vamos contar dos últimos 10 anos, acho que foi 10, 20 anos talvez, nos últimos 20 anos que deu todo esse up, né, na igreja, de iluminação e tudo mais que aconteceu. Será que toda essa modernização fortaleceu o enfraquecimento espiritual da igreja? Olha, pastor, eu acho que enfraquecer a igreja espiritualmente, ela não enfraqueceu, mas os métodos que foram tragos pode ter enfraquecido, ou as pessoas estavam por muita religiosidade, elas achavam que o preto, a parede preta poderia influenciar em alguma coisa. Influencia numa foto, influencia em uma gravação, influencia em várias coisas. Sim. Mas eu acho que não na área espiritual, né? Acho que na área espiritual faltou um pouco mais. A igreja ela se expandiu, a igreja ela cresceu. Hoje temos muito mais igrejas abertas, mas o que falta hoje é a oração, que antigamente nós víamos. Poxa, eu converti numa época, né? Na época com o Bispo Bita ainda, que as pessoas se convertiam ouvindo a palavra, o Espírito Santo tocava porque tinha muita oração. E ele sempre falou, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Hoje nós temos muita tecnologia, temos muitos, como é que eu posso dizer, muitos aparatos para que a voz seja melhor, as coisas ficam melhor para nós, mas esquecemos do lado também que é a oração. É a oração que traz pessoas, é a oração que faz a igreja estar de pé, é a oração que faz as pessoas ficarem mais fortes, né? Passar por lutas e orar. Hoje a gente passa por lutas e vai pedir ajuda para o irmão, ajuda para alguma coisa, ao invés de nós buscarmos a ajuda de Deus. Eu sou de uma época que, quando eu passava por problemas, eu não tinha um problema dentro da igreja, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, deu um escândalo, eu orava para que aquilo se apagasse, assim como a gente apaga o fogo, né? Joga água em cima. Então a oração, ela traz o fogo e ela também apaga, porque ela tem um poder tão grande de mudança das pessoas, mudança de pensamento. Então hoje a igreja ela está mais, eu acho que desconectada da graça de Deus, de Deus, e mais próxima do mundo. Acha isso? Pastor Sérgio. Bom, com relação à tecnologia, eu vou ter um exemplo muito prático aqui com a gente no coral, que eu sempre falo para eles o seguinte: nós, quando subimos no púlpito, no altar,
eu não considero ali palco, eu considero altar. Sim. Onde que realmente a palavra de Deus é pregada, todas as manifestações da parte de Deus parte dali. E eu sempre converso com nossos componentes, dizendo para os nossos componentes o seguinte: nós vamos ali não pelos holofotes, não pelas tecnologia que está à nossa disposição, nós vamos para ali realmente para louvar a Deus. A manifestação do Espírito Santo deve começar sobre nós para poder chegar até a igreja. É verdade. E daí esses aspectos a gente também preza muito por isso aí, tá? E outra coisa importante também é que nós cantamos uma vez por mês só aqui na igreja, né? E tem todo um aparato, todo um trabalho muito bem organizado. E na quinta-feira nós fizemos ensaio, né? Após o ensaio da quinta-feira, na semana que a gente canta, nós entramos em processo de consagração, oração e consagração, jejum, e todo o coral acompanha. Nesse aspecto que o pastor falou também com relação à oração, nós temos também esse aspecto também dentro do grupo do coral também, sobre a oração. Eu digo sempre, quando uma pessoa está enferma, todos nós estamos enfermos junto com ela, vamos orar para Jesus curar. Então realmente essa realidade da oração, às vezes nós estamos muito distante dessa realidade. A igreja antigamente orava mais, e a igreja tinha mais dificuldade de se locomover, de fazer sérias coisas, né, de vir para a igreja, né? Eu peguei o tempo ainda de vir de ônibus para a igreja com a minha família, meu pai não tinha carro. Eu também. Né? Então pegamos todo esse tempo aí, então realmente tinha diversas dificuldades, e a gente tinha esse prazer de vir para a igreja. Eu ia de bicicleta. Então tudo isso aí, eu acho que a gente valorizava mais aquele tempo a igreja do que hoje, a tecnologia, carro na sua porta para vir para a igreja. Eu tenho um testemunho de algo que aconteceu. Eu saindo da igreja, era na Ciprés Paiva, eu saindo, indo para casa, e um mendigo me parou assim, me pediu um lanche. Eu fui ali, dei um cachorro quente, na época era o Uau ali. E na hora o Espírito Santo mandou eu dar o meu tênis para ele, meu sapato. Eu tinha acabado de comprar o sapato fazia 3 dias. Nossa. Eu só tinha dado a entrada, tinha mais 3 para pagar. Eu assim, tem certeza, Senhor, que é para dar? Eu assim, mas se não for o pé dele? Eu tirei o sapato, vê se serve em ti, tirei a meia, ele botou, e ele disse assim, poxa, serviu o meu pé, assim, poxa, que legal, né? Eu assim, pô, Deus não erra, né? E eu dei o sapato para ele ali, eu tive uma experiência com Deus. Eu dei o meu sapato para ele naquele dia. No outro dia o Bispo Bita me liga. Na verdade, quem ligou foi a menina que trabalhava com ele. Disse assim, olha, o bispo quer falar contigo. Ele tinha 12 pares de sapato para me dar. Nossa. Então, o que eu falo hoje, de hoje para antigamente? As pessoas eram mais suscetíveis à voz de Deus. Elas tinham mais dependência de Deus. Isso. Hoje as pessoas, elas dependem muito da sua auto-performance, mais do que da presença de Deus. Então, hoje, eu mexer com a luz, eu mexer com o som, eu mexer com a voz, as pessoas sentem arrepio, as pessoas sentem, e acham que aquilo ali é o poder de Deus, e o poder de Deus não é aquilo ali. Sim. O poder de Deus, ele está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, e a gente precisa sentir isso dentro de nós, não no lado exterior. Então foi muito legal aquele momento que eu tive ali, com uma experiência, e várias outras experiências que provavelmente o pastor, com esse tempo todo de estrada aí, né, pastor, já deve ter vivido também muitos, né? Muita experiência que a gente viveu também, é só a manifestação de Deus nos cultos, né? Eu me lembro que o meu pai, hoje ele está com 92 anos de idade, mas quando ele pregava, hoje está com Alzheimer, ele pregava, Deus usava muito ele, e me lembro que ele pregava, tem a culto de que ele pregava, e as pessoas, antes de fazer o convite, se levantavam e vinham para frente para se entregar a Jesus. Meu Deus, sem precisar pedir. Aconteceu a minha conversão, foi assim, o Bispo Bita pregando, eu fui pra frente, eu parecia que tinha caído uma cachoeira na minha cabeça, comecei a chorar, lágrima e tudo aquilo ali rolando. Ninguém botou a mão sobre mim, ninguém orou por mim, ele simplesmente fez a oração de confissão. Eu voltei para casa transformado. Naquele dia eu parei de fumar, naquele dia eu parei várias coisas que a gente fazia de errado, né? E nesse processo, pastor Fernando, Sim. nesse processo aí
de você se converter a Cristo, ter aquela experiência com Deus e depois o processo para frente, nós éramos muito incentivados logo em buscar o batismo com o Espírito Santo, correto? Sim. É verdade. Então Sim. O batismo com o Espírito Santo era uma fase seguida já. O batismo com o Espírito Santo, por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei extasiado mais de um mês. Eu só pensava no céu. Uhum. Então, hoje, a gente vê hoje algumas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, né? E a gente não pode duvidar que realmente Jesus batizou, mas a gente não vê aquela transformação, aquele quebrantamento da pessoa. Entendeu? Mas é aí, pastor Sérgio, que a gente tem que ver os frutos, né? Os frutos o Espírito Exatamente. Santo muda. A pessoa cai no chão. Se a pessoa cair no chão pelo Espírito Santo, ela vai se levantar de uma forma transformada. Com certeza. Mas antes parecia que na verdade assim, né? Você se batizava e você tinha que buscar aquele batismo se batizava nas águas, tinha que buscar aquele batismo no Espírito Santo para ter um entendimento e um desejo para ir para o céu para melhorar, para ir para o céu. E hoje parece que às vezes as pessoas estão buscando isso para melhorar, para viver na terra. Isso. O JC, tá com a gente aqui, o Júlio César. Qual a sua opinião, Júlio César, sobre esse assunto? Senhor Pastor Fernando, parabéns pela excelente programação, programa de debate. Estou sempre ligado aqui ao JC e vou dar minha opinião sobre a evolução da igreja. Eu vejo como positivo que hoje em dia temos muitas igrejas, muitas denominações, congregações, então tem para todos os gostos, digamos assim. Tem várias igrejas em todos os lugares. Antigamente, ouvia essas pessoas dizerem, vamos orar que tem muito bar na nossa rua, que Deus feche, quem sabe abre uma igreja ali. Acho que esse tempo chegou. Hoje em dia temos muitas igrejas. E isso eu acho uma maravilha. Graças a Deus. Beleza, obrigado pela sua participação, Júlio César, aqui com a gente na programação. Também o Osni José Osni tá aqui, ó. Bom dia, pastor Leandro, também estou ligado no debate, obrigado pela sua audiência. Pastor Joel, lá de Santo Amaro do Imperatriz, estou te ouvindo, estamos ligados, valeu, pastor, obrigado pela sua participação aqui também. Um grande abraço para os debatedores, estou falando aqui do pastor Oséia Silveira, um grande abraço para os debatedores. Deixa eu ver aqui, a igreja mudou? Na verdade, os tempos mudam, as igrejas têm que saber se adaptar ao modernismo. Se algumas pessoas se deixam levam pela tecnologia, redes sociais, enfim, cada pessoa individualmente tem que saber se organizar e administrar sua vida. Já a instituição cresceu e vemos que muitas vezes o poder do crescimento da instituição atrapalha alguns líderes. Abraço para o Bispo Fiora, o bispo da minha igreja. Que é isso, Fiora, chamou todo mundo para estar participando com você aí, tá certo, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, mais quem tá mandando aqui, ó. Bom dia, é a Jana e família, tá aqui, ó. Bispo Fiora, estamos com você, agradeço a Deus todos os dias por sua vida, nós te amamos muito, és um homem de Deus em nossas vidas, abraço, Jana e família. Aí, bispo, ó, o pessoal tá ligado aqui, ó, com a gente. Bom dia a todos, um abraço especial, pastor Sérgio, pastor Fernando, obrigado. Tema interessante sendo debatido, estou na audiência, Vinícius do Mais Saúde e do Coral Mais de Cristo, olha aí, pastor. Abraço pro Vinícius. O pessoal tá ligado aí. O Jean Okonski, é isso mesmo? Bom dia, eu acho que a igreja tem que evoluir, mas ela não pode perder a essência. Isso mesmo, muito bom. O Marcel tá mandando aqui, na minha opinião, a igreja ficou mais acessível a todos que querem estar com Deus. Verdade. É verdade, ficou mais acessível mesmo. Eu lembro que era difícil de chegar. Bom dia, me chamo Diego, estou na Conectados Palhoça. Tá com a igreja em Palhoça, né? Estamos. Que é isso, pastorão? Gostaria de mandar um forte abraço pro Bispo Fiora. Aí, ó, tá aí, abraço pro Bispo Fiora. Mas quem? A Sinara tá mandando bom dia, já tive essas manifestações, estavam, espera aí, acho que vai ver forte, aqui ó, já tive essa manifestação, estava no hospital regional e aconteceu de ver uma pessoa sem calçado e veio forte, dá o seu tênis e a tua meia, dá pra ela, mas o Senhor, eu estou doente e preciso apenas de o tênis. Olha aí a Sinara Juliana mandando aí, se identificando também, que o Senhor pediu pra ela estar entregando aí o tênis. Ai, gente, isso é bom demais, hein? Olha aí, ó, mas quem? O Ricardo Luiz Sena tá ouvindo, dizendo, ó, parabéns a todos os pastores pelo debate, obrigado, gente, pelas suas participações aqui. E qual é a sua opinião? 489-9137-7909. A igreja mudou, mas foi pra melhor, Foi para melhor ou não foi? Esse é o tema do nosso debate desta quarta-feira aqui no Debate 95. Agora a gente sabe que as mudanças da igreja que estão acontecendo, né? Muitas coisas que antes eram vistas como demoníacas. Gente, eu me converti numa igreja que era tradicional, ok?
Então eu fui um dos primeiros bateristas da igreja. Quando o pessoal vinha crucificado. Quando pessoas vinham, senhores de mais idade, vinham para, assim, festas que a gente fazia a modo regional, eles entravam na igreja e viam a bateria, o semblante já fechava, né? E eu, na época, recolhi vários testemunhos de pastores que chegaram na igreja e eles falavam assim: cheguei aqui e sempre entendi que esse instrumento era do demônio. Depois que eu vi a harmonia que estava sendo tocada, eu vi que isso era um complemento para deixar a obra de Deus ainda melhor, para que o louvor fosse ainda melhor. Então ele parabenizava a igreja por estar usando o instrumento. Mas como que a gente vê isso, né? Porque antes muitas coisas que eram demoníacas, que eram aí condenadas pela igreja, vamos enumerar muita coisa aí, né? Televisão, traje, rádio, inclusive rádio, gente, né? TV não podia, tinha que deixar, não podia ter dentro de casa. A gente guardava dentro do guarda-roupa. Falta de conhecimento, pastor, na verdade. Mas assim, isso não é um precedente para que hoje, talvez coisas que nós temos hoje como igreja, que são abominação, para que no futuro isso também não venha a entrar dentro da comunidade. Será que o liberalismo cristão, ele não está influenciando a igreja para se perverter e sair de um eixo principal que é estar firmado na palavra de Deus? Bom, isso vai depender muito de cada líder, né? Ou da forma de pensamento, de entendimento de cada um, porque o que é bom às vezes para ti talvez não seja bom para mim, dependendo do lugar que a gente esteja também. Mas eu acho que não, pastor, porque a gente só tem que tomar cuidado, né? O cuidado de como tratar, como fazer, não colocar acima de tudo ou acima das coisas que são espirituais, todas essas formas que a gente tem de pensamento. O povo antigamente, eles não tinha conhecimento. Por não ter conhecimento, eles julgavam tudo que era impuro. Hoje nós temos um conhecimento, sabemos que a tecnologia hoje serve para que a gente possa se comunicar. Então a gente só tem que tomar cuidado para que a gente não traga muitas performances e esqueça do que é necessário. Oração, jejum, leitura da palavra, vida das pessoas. Da própria operação do Espírito Santo, né? É verdade. Quando a pessoa está falando, ou está pregando, ou está louvando a Deus, então tem esse aspecto também, né? Sim. Então não tem como, talvez lá para o futuro, né, as pessoas vão dizer, como eles eram atrasados, assim como a gente fala dos nossos, como os caras eram atrasados. Então as coisas mudam e as pessoas também têm que evoluírem, o pensamento, né, a gente tem que ter uma mente renovada. Então a gente tem que, de acordo com aquilo que o Espírito, porque o Espírito Santo ele já está muito mais além do que a gente possa imaginar. Sim. Então, se a gente andar com o Espírito Santo, a gente vai andar na tecnologia, a gente vai andar nas coisas corretas. Então, nunca vai ser denegrido ou denegrir aquilo que o Espírito Santo já nos mostrou que vai ser mais à frente, né? Hoje nós estamos, pastor Fernando, nós estamos num programa de rádio, né? Sim. Então, a gente está realmente usando a tecnologia que está disponível para nós fazermos hoje divulgação do Evangelho de Cristo, né? Só uns dados históricos aqui. O primeiro programa de rádio, tá? Foi em 1929 na Rádio Clube Brasil, reverendo Rodolfo Reis, da Igreja Presbiteriana. O segundo programa, que foi em 1943, tá? Foi o pastor Roberto Mendes Rabelo, da Igreja Adventista. E depois, em 1937, o pastor Lourenço Olson, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que ele fazia o programa Vozes da Assembleia de Deus. E hoje nós estamos aqui na rádio, né? Depois desse tempo todo, olha quanto a distância, né? Que nós estamos de tempo, né? E hoje nós estamos aqui na rádio usando a tecnologia, que naquele tempo era tão difícil. Eu peguei o tempo, né? Quando era criança, que escutar rádio era pecado. Eu digo que Jesus é da tecnologia. Sabe por quê? Uma passagem que Pedro está preso. Pedro está preso. E o anjo vem e abre automaticamente o portão de ferro. Então Jesus já estava muito mais além. Então, é que o anjo tinha reconhecimento facial. A presença. Então, eu acredito, pastor Leandro, que a gente só precisa ter cuidado de como a gente trata essas coisas e cuida, né? Para que a gente não venha cair nos erros que alguns podem cometer com a tecnologia.
mas a tecnologia é muito boa, é necessária, é presente e sempre será presente. Então, eu até essa semana eu peguei um dado aí na internet, né? Quem estava no Instagram e quem acompanha o Instagram até talvez acompanhou isso. Saiu um top 20, se eu não me engano, das igrejas mais influentes nas redes sociais, né? Saiu esse top aí, todo mundo está comentando sobre isso. Uma pergunta que eu quero deixar aqui é que hoje a busca pela relevância, ela tem tomada uma proporção muito grande dentro das igrejas. Mas agora, a busca por relevância tornou a igreja mais popular e menos profética? Vocês pensem nisso? Deixa eu aqui falar um pouquinho do pessoal que está aqui, que o pessoal não para de mandar mensagem, gente. Que é isso hoje aqui? Eu nem sei qual mouse eu pego aqui. Vamos lá, deixa eu pegar esse mouse aqui, que eu acho que é esse aqui, isso mesmo. Mas quem está mandando aqui, bom dia, né? A participação dos nossos ouvintes, bom dia, meus irmãos. Aqui é o pastor Rodrigo da Igreja Conectados em Cristo da Palhoça. Eu quero deixar um abraço pro nosso bispo. Foi o corretor aqui que escreveu feiura, né? Porque é o bispo Fiora, ok? E a todos os pastores, bota aí de gancho, pastor. E a todos os pastores aí da rádio, em nome de Jesus. Obrigado, querido, pela sua participação. Mais quem que tá com a gente? Bom dia, paz. Glórias a Deus pela vida de vocês. Deixa eu ver quem tá falando aqui. É a Luzia. Obrigado, Luzia, pela sua participação aqui no nosso debate 95. Mais quem? Adriana Queiroz tá dizendo assim: eu acredito que a paz de Cristo, eu acredito que a igreja mudou em termos de amplitude de conhecimento, mas infelizmente muitos com tanta modernidade estão esquecendo de ter uma busca mais profunda. Muitos estão esquecendo de aproveitar esta amplitude para se aprofundar em oração e graça, estão se esfriando e achando que tudo é comum, estão deixando de acreditar nos milagres, olhando muito para a igreja física, esquecendo do espiritual. Obrigado pela sua participação aqui, Adriana Queiroz. O Juan tá mandando também bom dia, mais alegria. Na minha opinião, a igreja mudou muito nos últimos anos e vejo do lado bom na maioria das inovações. Por exemplo, há 10 anos atrás não tínhamos Libras nas igrejas, né? Não tinha ministério. A igreja aqui nós temos ministérios de Libras aqui, o JC é um dos nossos intérpretes aqui também, né? E a Mibsa é nossa líder aqui. Então toda a modernidade a serviço do reino deve ser adotada, se edifica a igreja. Cara, ponto top o Juan colocou, se edifica a igreja. Muito bom, obrigado pela sua participação aqui também no nosso debate 95. Mas quem tá mandando bom dia, aqui é a Dani, congrego na Igreja Conectados em Cristo da Tapera, eu e minha mãe estamos ligados na rádio. Um abraço ao nosso bispo Fiora. Aí, o pessoal tá aí, ó. Meu bispo amado Fiora, uma honra ser pastoreada nesse ministério, sei que és um homem de Deus, homem que ama vidas. Pastor Ivonete, amada, meus líderes, a Ivone tá aqui com a gente também, ligada na nossa programação do debate 95. Gente, vamos lá, vamos voltar aqui aos nossos temas. O que vocês veem? Vocês veem que a busca por relevância tornou a igreja mais popular e menos profética? Será que isso, a igreja de hoje, esse profético da igreja atual, né? Melhor, a igreja atual perdeu esse lado profético, talvez, que a igreja lá atrás tinha tanto? Eu acho que não, pastor. Eu acredito que não. Muitos procuram relevância realmente, mas o lado profético, pelo contrário, aumentou bastante. Eu acredito nisso. Hoje tem mais igrejas proféticas do que igrejas pentecostais. E eu acredito que não perdeu, não. Dá pra gente continuar vendo, né, as pessoas buscando mais profecias hoje em dia do que antigamente, né? Hoje as pessoas buscam mais por profecias também e não tem como apagar a voz profética, né? A palavra profética nunca é apagada. Eu vivi num tempo que realmente essa manifestação profética dentro da igreja era bastante evidente. Me lembro que as pessoas até tinham um certo temor de ir com a sua vida meio complicada para a igreja, que Deus falava. É verdade. O Espírito Santo falava. Então, tem um amigo meu que já partiu com Jesus, ele morava no Rio de Janeiro, e eles moravam num monte lá no Rio de Janeiro, e buscando, eles buscam muito. E o que acontece? O poder de Deus era tanto onde eles iam buscar a Deus, no local onde eles iam buscar a Deus, que muitas pessoas não conseguiam subir. Nossa. Muitas pessoas não conseguiam subir, forte mesmo. E o que eu vejo hoje também na igreja é realmente a manifestação de profecia. A gente não vê com tanta frequência, né? Que aquelas pessoas que se levantavam com a palavra profética realmente, né, usada por Deus, revelando determinadas coisas,
né? Deus revelando determinadas coisas e edificando a igreja com palavra profética, né? E a gente hoje não percebe isso muito dentro dessa manifestação no meio da igreja. Às vezes são grupos isolados de oração, tem mais essa vivência, esse fator mais evidente, né? E eu não sei porque hoje nós estamos com igrejas com muita gente, né? Muitas pessoas vêm ouvir o evangelho e a gente realmente não tá percebendo essa manifestação. Na verdade, o que eu até tinha colocado aqui, né? Falta um pouco mais de oração. Quanto mais oração, mais revelação. Sim. Né? Sim. A oração, ela te traz revelações. Então, quanto mais uma igreja ora, mais revelação ela tem. Então, mais manifestação de Deus ela tem, né? Sim, porque até a Bíblia fala que, né? A palavra de Deus fala que enquanto os apóstolos pregavam, Jesus ia ajudando eles, trazendo as pessoas. Então, a busca que nós precisamos hoje, eu acredito, eu me incluo dentro, é a oração. Muita oração, muito mais poder, muito mais milagre, muito mais revelação. Deus vai se manifestar de uma forma muito mais ousada, né? Porque nós deixaremos Deus usar. Sim. Porque às vezes, como tu fez a pergunta, né? E às vezes a gente busca mais outras coisas do que a presença de Deus. Isso sempre aconteceu desde a época que eu me converti. Tinha a turminha que ia para comer, tinha a turminha que ia para orar e tinha a turminha do namoro, né? É verdade. Namoro sempre teve isso, então sempre vai ter. O namoro é um percentual até maior, né? É verdade. Então a gente só precisa a perceber para essas coisas e buscar, né, mais a Deus. Então, na visão dos senhores, o que hoje a igreja não está conseguindo sustentar, a igreja atual, é essa questão desse termostato do poder de Deus, que é a oração. É a oração. É isso mesmo? É isso. Ambos concordam com isso? Eu vejo o seguinte, pastor, ele começa do púlpito, né? Do púlpito, é a palavra ela vai resultar nesses fatores que a gente está colocando aqui, que é a oração e a manifestação do poder de Deus no meio da igreja, tá? Então, a palavra é o ponto de partida desse aspecto aí que eu acho importante. É porque, na verdade, assim, a oração, a leitura, o jejum, ela tem que estar presente, né? Atos 2:47 fala que Jesus acrescentava enquanto eles estavam pregando. Então, porque os apóstolos viviam na leitura da palavra, no jejum e nas orações. Então, os apóstolos pregavam, as manifestações eram feitas e as pessoas viam esse poder e queriam estar dentro da igreja. Então, quanto mais poder, por exemplo, hoje tu vê, né? No Rio de Janeiro, lá tem o Leonardo Salles. Sim, você já acompanhou? Sim. A igreja dele é abarrotada, mas por quê? Porque o homem deve ir buscar, entendeu? Então tem igrejas que estão cheias e que homens de Deus estão buscando, então pessoas estão buscando. A gente não pode ignorar também essas coisas, né? Com certeza, a gente percebe que muitas pessoas estão dentro desse objetivo, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a gente tira aqui pela própria igreja, mas de Cristo a gente vê uma igreja cheia, uma igreja bonita, uma igreja tecnológica, mas não perdeu a essência. Exatamente. Não perdeu a oração. Exatamente. Tem intercessão. Ainda tem manifestação. E aqui é uma mulher de Deus. E tem manifestação de Deus, né? A gente, por exemplo, tem experiência do coral, quando o coral canta, eu trabalho muito esse aspecto espiritual dentro do coral. A gente percebe o seguinte, tem muitas pessoas que dizem, enquanto o coral estava cantando, pastor, eu fui curada. Pastor, enquanto o coral estava cantando, eu tive visões, eu vi anjos dentro da igreja. Pastor, eu tive visão também de ver Cristo com os braços estendidos sobre a igreja. Então, todos esses aspectos, assim, eu acho que é realmente parte dessa consagração nossa, desse aspecto também de busca pelo poder de Deus na nossa vida. Eu sempre digo para eles, a manifestação do poder de Deus, ela tem que começar aqui no altar. Ela aqui do altar, ela vai passar para a igreja. Vocês não se preocupam com a igreja, vocês se preocupam com a sua vida. Deixa Deus usar a tua vida para ser passado para a igreja, esse aspecto de louvor, de adoração. É um altar bem feito, um altar que trazendo lá para 2 Reis, que fala de Elias. Quando Elias ele arrumou um altar e deixa tudo preparado, ele pede: Senhor, mostra que nós somos homens de Deus, que a palavra está sobre a minha boca, que o Senhor é conosco, e mostra para eles que
o Senhor existe, que vai acontecer milagre. Então desça fogo do céu. E o altar estava arrumado, o altar estava pronto, o altar estava completo. Então o altar é necessário estar realmente alinhado com o poder de Deus. Uhum. Inclusive eu creio que muitas pessoas que vêm para a igreja, a maioria delas, né, vêm para a igreja, tanto que crente ou não, que se converteram ainda, vêm para a igreja para receber algo de especial da parte de Deus. Então nós temos que realmente estar preparados, entendeu? Para poder transmitir essa palavra, esse louvor, para as pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo. As pessoas hoje estão necessitadas realmente da parte do poder de Deus na vida delas, da palavra de Deus, a transformação do Espírito Santo na sua vida. E isso aí é um ponto importante. As pessoas estão em busca disso. A pessoa vai chegar na igreja, não tem esses aspectos, daí fica meio frustrado, né? Fica um pouco tanto quanto estranho. Gente, mandando aqui abraços aí do pessoal também ligado aqui com a gente. Oi, bispo, bom dia, glória a Deus pela sua vida, te amo. És um pai pra nós. Deixa eu ver quem tá mandando aqui. Deixa eu ver aqui. A Manas, não sei quem é, não conheço, mas ela conhece aí, bispo. Eu não sei porque não tem um nome escrito ali. O Ricardo Luiz Sena tá mandando um abraço pros pastores, em particular o nosso amigo pastor Sérgio. Aí, parabéns a todos os pastores pelo debate. O Ricardo Luiz Sena, pastor Sérgio, tá mandando aí pro senhor também. Obrigado, Ricardo, um abraço para você. A Regiane Matias, paz do Senhor, congrega na Igreja Conectados de Cristo, a igreja pessoas, né? Ela fala assim, está na busca da emoção e menos conversão, e os convertidos sem renúncia, esquecendo do foco principal, que é Jesus Cristo. Oração e jejum, estão mais próximo e vejo o mover de Deus na minha vida, com oração e jejum. Obrigado pela participação aqui também. Deixa eu ver mais quem tá mandando. É a Ana, é a Ana Laura, ela mandou, viu? Ana Laura tá mandando. Obrigado pela sua participação aqui no nosso debate. Gente, já é 11h55, gente. Que é isso, o tempo passa. Tinha um profeta que dizia, né? O tempo passa, o tempo voa. Ai, meu Deus do céu. Eu quero aqui deixar um espaço para os senhores, né? Aí de uns 2 minutos cada um, para que possam fazer as suas considerações finais e também aí deixar aí endereços para que os nossos ouvintes possam estar conectando, né? Sendo conectados com vocês, seja endereço do Instagram, ok? O convite para estar participando dos cultos. Eu quero deixar esse espaço aí, quero começar com o bispo Fiora. Vamos lá, 2 minutos. A igreja, eu sou o bispo da Igreja Conectados em Cristo. Nós estamos situados na rua José Correia, 442, no bairro da Tapera. Também na Palhoça, Zélia Maria dos Santos 180, bairro São Sebastião. Se você quer nos fazer uma visita, conhecer a igreja, todos os nossos cultos são na Palhoça, quarta e domingo, quarta às 8, domingo, hoje ainda tem, e domingo às 7:30 da noite, lá na Tapera, terça, quinta, sábado, jovem, domingo às 8 horas da noite, todos os cultos 8 horas da noite, e às 10 da manhã também. Vai ter dia 4, não posso esquecer isso aqui, se eu esquecer a minha esposa me mata. Dia 4 de outubro nós teremos um café gratuito com a pastora Elizabeth Cordeiro, que vai estar pregando lá na nossa igreja. Vai ser uma bênção de Deus. É um café evangelístico que a gente sempre faz todos os anos. É um café colonial, pastor. É comida assim a dizer chega. Comida para crente. E muita palavra. Comida para crente. Comida para crente. É verdade. A gente gosta de comer, né? E vai ser uma bênção de Deus. Todas as mulheres aí estão convidadas para estar conosco e vai ser uma grande bênção. Muito bom, muito obrigado, bispo, pela sua participação com o nosso debate 95. Eu que agradeço. Pastor Sérgio, considerações finais. Bom, Fernando, eu não sabia que você era baterista, né? Então quando eu precisar alguém para tocar bateria pro coral, eu vou te chamar. Chama meu filho que vou te chamar. Eu já tô aposentado. Muito bem, Fernando, é um prazer estar hoje com você aqui, com o pastor Fiore, e que realmente Deus abençoe seu ministério, pastor. Amém. Obrigado. Seja profícuo. É um prazer estar hoje servindo na Igreja Mais de Cristo, meu querido pastor Júnior Batista, que eu conheço já há muitos anos, e estou aqui fazendo um trabalho com o Coral Mais de Cristo. Já nós estamos para o 3º ano de atividade. Nós cantamos todo o 2º domingo de cada mês, tá? Queremos já convidar as pessoas, as famílias, para vir aqui participar deste louvor com a gente, né? Não nos assistir, mas participar do louvor de adoração com todos os membros do coral. E também nós agradecemos a Deus pela essa oportunidade que Ele tem nos dado nesta manhã, e eu agradeço ao Senhor, agradeço
ao pastor Fernando, agradeço ao meu amigo aqui, pastor Fiora. Agradeço também essa sua participação. A gente pensava assim, vamos ficar um debate, né? Mas a gente falamos a mesma linguagem, né? Falamos a mesma linguagem. Servimos o mesmo Deus. Amém. O mesmo Deus. Então não tem debate, é uma conversa amigável, uma conversa sadia, gostosa, maravilhosa. Muito maravilhosa. Prazer estar com você, meu irmão. Prazer todo meu, tá? O dia que você quiser que o nosso coral vá na sua igreja, é só nos avisar, que a gente também vai lá. Aí. Tá? E nós queremos aproveitar também, o pastor Fernando, a oportunidade, se alguém quiser ingressar no coral, é só nos procure, que às vezes enquanto a gente está fazendo audição para poder ingressar no coral. Tá muito bom? Que Deus abençoe. Tá? Obrigado. E muito prazer, baterista. Aposentado. Vou te convidar. Aposentado. Deus abençoe. Gente, tá chegando o final aí do nosso debate 95. Mandar um abraço ainda aqui pro pastor Tato Silva, que tá com a gente, o Jonas da Prime Segue, o Carlos Eduardo também ligado com a gente na programação. A minha sogra, até a sogra tá ouvindo o debate. Olha só, sogra e sogro lá em Águas Mornas. Obrigado pela participação também, pela audiência aqui de vocês na nosso debate 95. Gente, aí o debate é de quarta a sexta-feira, nós vamos começar a fazer uma série de reprises. Vamos ter 2 reprises de 2 debates fantásticos que nós tivemos aqui nesses últimos meses. Então, você fica ligadinho, porque amanhã eu já vou falar tudo o que vai acontecer na sexta-feira. Um forte abraço pra você. Quero agradecer o pessoal da Prospere Agência que tá com a gente aqui. Obrigado, gente. Renata, George, obrigado pela participação, gravação, e daqui a pouquinho esse debate também vai estar no nosso YouTube, né? No YouTube aqui da rádio, e também no meu YouTube lá no particular, no PR Fernando Leandro. Se você perdeu os episódios, olha, já está subindo pro Spotify os episódios aqui do Debate 95. Um forte abraço, um excelente almoço para você, uma tarde intencional na presença de Jesus, e amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã aqui no Debate 95.